Basta eu crer, basta eu crer. Amo você, simples assim. Basta eu crer, amo você, simples assim. Basta eu crer. E agora estamos de volta no programa Todo Santo Dia. E você viu que hoje o negócio tá forte, é poderoso. Mas, gente, estamos falando com o rei da comunicação aqui, né? Estamos falando com autoridade. Então, se você está na TV, chama todo mundo, porque a comunicação vai fazer com que você viva melhor, com que você consiga conquistar você e o outro, com que você consiga vender, com que você consiga tudo na sua vida, parte da comunicação. Tanto que Deus, para fazer o mundo, falou assim, haja luz, haja isso, haja aquilo. Ou seja, ele precisou usar da palavra, da comunicação, ele precisou se comunicar. Então não tem como você querer ter uma boa vida se você não souber se comunicar. Só que olha, comunicar precisa ter verdade, precisa ter essência, e tudo isso a gente está falando aqui hoje com o Ricardo Voz. Obrigado. Falei alguma besteira, Ricardo? É isso mesmo? De forma alguma, ao contrário, está fazendo muito bem. No assunto que nós estávamos, me fez lembrar de uma coisa. Oba, quero ver. As pessoas têm uma situação que isso agora é comum. Eu já fiz isso, acredito que você Sim. também, acredito que você em casa deve ter feito ou visto pelo menos alguém fazer. Chega num restaurante, onde for, e a gente começa a tirar fotos de uma comida. Ou tem um show. Já fiz. Você também, começa né? a fazer o show, você começa a ficar assim no show inteiro. Numa palestra, numa reunião. Mas é o tempo todo, não estou falando de um estado, de um não, momento. aí não, o tempo todo de um não, né, momento. gente? O tempo todo ali, tirando foto, parará e tudo mais. Você sabe o que acontece? A gente está esquecendo de viver a felicidade da comunicação interna. Aquela que não vai estar registrada. Realmente, às vezes algumas coisas a gente perde, mas fica guardada numa memória que é incrível. Repara quantas coisas a gente esquece de que nós filmamos, de que nós tiramos foto. Mas tem outros momentos em que você fez alguém, ou alguém te fez sentir algo que você não consegue esquecer daquela pessoa e daquele momento. Quantas vezes a gente estava aqui conversando nos bastidores, trocamos Sim. várias ideias, e a gente começou a ver quantos amigos em comum, quantas pessoas bacanas, e aquela troca e tudo mais. Porque de alguma forma aquela pessoa nos remete, nos traz uma emoção e uma energia que é positiva. E isso transcende. A comunicação do networking, por exemplo, para fazer network, para se relacionar com as pessoas, está muito somente no momento. Nós precisamos criar estados de comunicação de networking. Ao ponto de você fazer parte de uma história. Entrar de você... no coração. Exato. E para isso, você vai ter que se importar. Sim. E tem uma coisa que eu gostaria de deixar que é um ensinamento muito simples. Para todos nós. Aprenda a escutar com os olhos. Parece estranho, né? Escreve aí, escutar com os olhos. Aprenda a escutar com os olhos. Por quê? Isso daqui, ó. Escutar com os olhos. Você está falando aí, não, vai falando aí, não, vai falando aí que eu tô te ouvindo. Eu tô falando. Mas se for só pelo ouvido, eu tô te ouvindo. Eu não preciso te olhar. Não gostei não disso aí. Eu gosto de ter que olhar também. Escutar com os olhos. Vamos bater palma? É verdade, porque eu não gosto. Olha, tanto que se alguém começa a fazer isso que você está fazendo, eu paro de falar. Aí a pessoa acaba tendo que olhar para mim. Mas já aconteceu mesmo, Ricardo. Sim, porque a pessoa vejo... começa a olhar e eu tô falando. Aí, sabe o que eu falo? Eu fico quieta, eu paro. Aí a pessoa, aconteceu alguma coisa? Eu fiz, não. Eu só tô esperando você concluir, pode ficar à vontade. Eu sou educada. Eu sou educada. E é isso. Isso é muito legal que você tá falando. A comunicação para vender, para se relacionar. Olha que legal, lembra que eu falei dos 5? Lembro. Sabe isso aqui? O dedo menor, esse dedinho, ele é o mais flexível que você vai ter, ó. Não chegam lá atrás, verdade. ó. Esse daqui, olha aqui o tanto que ele dobra. Faz aí em casa, tá? ó. Só que esse daqui é o relacionamento. Por isso ele é o menor. Ele é o relacionamento. Por isso que você conta na palma da mão, tal, aquela coisa de quantos amigos verdadeiros você tem e tudo mais. Na onde está a minha aliança aqui no caso, é o desenvolvimento pessoal. As pessoas pensam que o casamento são duas pessoas. Não se trata de uma só. Por isso existe um equívoco no relacionamento entre pessoas de você querer mudar o outro. Não, você se ajusta, até se muda se for necessário, para poder reverberar no outro.
Nunca você pode pedir para o outro mudar, para o outro se ajustar. Isso tem que ser por conta dele. Você tem que fazer a mudança em você. Por exemplo, eu estou com amigos que falam muito alto. Só dando um exemplo. Sim. Falam alto. Mas eu estou falando de... Italiano tem... Meu pai era assim, gente. Não, eu mas, tive que- mas quando eu estou falando alto, não é falar com emoção. Sim. Eu estou falando de gente que grita. Que grita, esse Entendeu? Mas é todo o tempo, uma linha tom, né? Um único tom. Tipo, fala Ai, feliz é muito gritando, ruim. fala triste gritando. Bom, o que acontece? Eu estou no meio da conversa e começo a falar baixo. Eita, que poderoso. Anota aí, gente, Então, anota. eu faço isso. Ah, Ricardo, estou num evento, fico aí rouco. Como que faz para não ficar rouco? Se estiver pegando fogo em algum lugar, todo mundo é aconselhado a se arrastar ao chão, por conta da densidade, então a fumaça não chega até o chão. A voz é a mesma coisa, a frequência. Então, tem muito barulho, fala mais baixo. Sabia que se você falar mais baixo, a pessoa ouve mais do que se você gritar no barulho? É mesmo, isso eu nunca fiz, não, essa É experiência. muito legal. Não. Isso Fale vai ser baixo. legal. Fale baixo. E você vai ver Mas que daí tem a que pessoa tem que estar projetar. olhando, porque quando a gente está nessas festas com muito barulho, a gente acaba indo lá na orelhinha da pessoa. E aí, como que você vai na orelha da pessoa? Então, não sei o que. Não precisa. Entendeu? Então ele vai ler o meu lado. Outra coisa, quer ver? Tô numa live. Tô aqui na live. Sim, acontece, Mas tem porque eu barulho. faço live todo dia, Mas 7h30. tem barulho. Sim. Tem muito barulho, tem muito barulho. Então, gente, não sei. É. Mas você tá com o fone, você tá falando aqui, ele tá capturando. Hoje o telefone tem uma tecnologia interessante que faz com que corte o ruído. Não precisa gritar. Fala baixo, fala com projeção. Uau. Tá? Projeção é diferente de volume. Isso é tudo, gente. Isso Entendeu? é pra mim, adoro isso. É diferente Então, de volume. projeção. Por exemplo, emoção, você pode dar emoção no tom baixo. Todo mundo pensa que tem que ter emoção no tom alto. E como é que faz? Eu faço aqueles treinamentos que eu saio do treinamento aqui rouca, porque tem que colocar agora. Então, E aí? tem que ser por um momento específico. E a projeção tem que estar no tempo de respiração correta. Por exemplo, se eu chegasse aqui, vou até afastar um pouquinho. Aí eu tô aqui empolgado, sabe? Tá. Sim. Gente, seguinte, estou muito empolgado, o jogo é esse, agora eu vou continuar empolgado, com energia, mas eu vou baixando meu volume. Estou baixando cada vez mais e vai baixando, mas a energia continua, mas eu estou falando baixo. Eu baixei totalmente o meu volume está baixo, mas você está comigo ou não está? É isso que eu quero dizer. Cada vez mais baixo e mais baixo vai ficando, mas você vai me ouvindo, mas ainda a energia existe na minha projeção. O que eu quis mostrar, de forma simplória, Uau. é que você, principalmente com o microfone, não precisa gritar. O que pode ser feito é expressar essa emoção. Por expressa ela. Mas você não precisa falar para você assim. Quer ver um exemplo? Sim, Eu adoro esse exemplo porque ele tangibiliza bastante. Que é o te amo. sim. Se chegar para alguém e dizer assim, eu quero dizer para que todos ouçam, eu te amo! Olha que lindo, né? E aí, só que quando você está com a pessoa perto e você tentar expressar esse amor com muito ênfase, com muita empolgação e gritar que você ama ela ou ele, o que vai acontecer? Uou, não sei gritar, não sou surdo, surda. Sabe como a gente fala quando a gente ama alguém de fato? Qual é o sentimento que tá? Tá lá num tom bem baixinho, que fala assim, ei, sabia que eu te amo muito? Ai, que lindo, Você é especial gostei. para mim. É verdade. A gente fala assim. Ai, que criança. Ai, minha filha. É, assim, meu, é baixinho, é verdade. é baixo. Sim. Então, você viu? Ué, como que uma expressão tão linda de amor, ela é no tom baixo? A outra é motivacional. E essa mais baixa, ela tem uma expressão muito mais de conexão interna, de uma emoção muito mais profunda. As pessoas, não estou falando que todo mundo tem que falar baixinho, não é disso que eu estou falando. Sim. O que eu estou falando é que é o seguinte, para quem é líder hoje, em empresa, quem tem negócios, eu fiz uma frase, o líder que grita não lidera. Todo mundo que impõe algo, imposição. Quando você impõe a sua opinião, você deixa de liderar. Impor, você tira essa liberdade. Entender como se ajustar à percepção. Percepção, pertencimento e empoderamento, é o meu método. Que você pode ajustar o que está no cérebro daquela pessoa primeiro, com uma pergunta. Fazer ela parar de pensar em qualquer outra coisa. Primeiro. Depois pertencimento. Fazer ela pertencer à sua história e você a dela. Por último, empoderamento. É você entregar como ela realiza aquilo. Imagina você chegar em qualquer conversa que você está preocupada com uma situação ou querendo sair dali e de repente, pum, você fica aqui agora centrada porque te fez uma pergunta interessante.
Depois, pertencimento, você está na história. Uau, continua, quero ouvir. E por último, um como. E ainda te traz uma lição de como você executa aquilo. E agora vai uma dica extra que é muito boa. Nossa, Quando forte você isso. for fazer qualquer crítica para alguém, você tem que ter a solução na sequência. Se você não tem a solução daquele problema, não fala nada. As pessoas têm muito disso. Andresa, olha, Andresa, não gostei muito daquilo que você fez. Aí você, tá, mas o que eu deveria ter feito? Não sei. Mas eu só Só não não gostei. gostei. Ué, Ué, não faz sentido. não, nenhum. Então fica quieta. Esse é um problema, então tá com você, pelo É jeito. verdade. Entendeu? É um Muito problema que você legal precisa isso. extrair. Então, tudo que eu vou falar, se eu for falar alguma coisa para minhas filhas, para minha esposa, para meus amigos, ou até mesmo para mim, eu tenho que ter uma resposta. Você tá junto com a solução, com a resposta, até para dar um É direcionamento. óbvio. Senão, Porque gente, senão eu vou fica deixar a pessoa só- mais confusa? Sim, mas na dúvida ainda, pelo menos do outro jeito ela fez na essência. Imagina minha filha falar, pai, isso aqui é Sim. certo ou errado? Filha, tem a menor ideia, escolhe um aí. Não. Ou chegar, por exemplo, ela está fazendo alguma coisa e falar, filha, não é assim que se faz não. Tá, pai, qual o jeito? Tem a menor ideia. Ah, tá, deixei agora ela. Existe, para finalizar essa parte, com uma participação bem especial, eu tenho duas coisas que regem minha vida. Tem várias, mas elas ramificam Quais daqui. são? Estamos já aqui. Primeira coisa, verdade absoluta, porém com estratégia. Uau, isso é forte também, porque não adianta você ser verdadeiro, mas ser verdadeiro para quê? Você tem que estar diante de uma intenção, um Exato. propósito, um objetivo, porque isso é que Deus colocou para gente. Ele colocou um propósito em cada um de nós. Você tem a comunicação assertiva, o perfeito. treinamento. Então você tem que ser verdadeiro e com um objetivo para você alcançar. E tem que ser, porque senão eu chego, não gostei, não sei o que, você, acabou. Ó, tem que te contar um negócio, fulano de tal falou tal coisa. Poxa vida, Nossa, eu dá não um tenho, balde de água fria. eu sim. tenho a verdade, eu não tenho duas caras, aquela coisa toda, eu falo o que eu penso Sim. mesmo e tal. Cuidado, falar o que pensa é literalmente uma estrutura egocentrista sem perceber. Cuidado para, eu escrevi uma frase, cuidado para não confundir o que você pensa, tá, com a relação do seu ego. Porque ele está é uma linha muito tênue. Ó, eu estou falando o que eu penso, porque eu sou verdadeiro. Tá uma linha muito tênue com o que eu penso, no sentido falo o que eu quero, com relacionado ao que na verdade é egocêntrico e não de verdade que vai transformar. Verdade absoluta, porém com estratégia. E o último, que para mim é o problema da humanidade. Ah, eu quero saber. É o problema da Ixi. humanidade. Começa tudo no Jardim do Éden. Quando Eva come o fruto proibido, Um coloca a culpa no outro, né? já viu como você entendeu? Já. De repente, então, se é perguntado, né? Aí Adão vai lá e come também. Sim. Deus questiona. Na verdade, na Bíblia, Deus não questiona. Deus pergunta onde você está. Né? Cadê você, Adão? Onde você estava? Pode ver que Deus não condena isso. Sim. Mas o que Deus deixa claro é, tudo bem, mas o que é intolerável, na minha opinião, foi o quê? O deslocamento da responsabilidade. Isso é muito, muito, É um mal da humanidade. muito poderoso. Sim. Imagina se eu, você e todo mundo que está assistindo Nossa. começasse a ser responsável pelos seus atos. Ia mudar o mundo. E a mais humanidade. ainda, e se não pegasse responsabilidade que não te pertence? Perfeito também. Eu não tenho que ficar pegando responsabilidade que não me pertence. Lógico que Isso aqui não. não é problema meu. Sim. Eu posso estar do seu Pode lado. ajudar, tá do seu lado, mas não pegar. O que ele está dizendo é pegar para Exato. você. Porque senão é aquela história até que você estava contando do casulo, a historinha que cabe aqui. Verdade. Que é uma historinha que ele estava contando nos bastidores, o Ricardo, exatamente sobre isso, mas eu vou deixar ele contar. Mas, resumindo, se você estraga o processo de uma pessoa, você pensa que está ajudando, mas Não você tá. está prejudicando. Por quê? Porque todos os processos humanos, inclusive o da dor, o do sofrimento, é para que a pessoa saia mais forte e que ela consiga enfrentar a próxima jornada. É que nem um joguinho. Vamos dizer, está na primeira fase, segunda, terceira. Se minha filha está lá, ela tem um sonho de ir para a terceira fase. Mas daí eu pego, eu sei passar para a terceira fase, me dá aqui, Liz, me dá que eu faço. Aí eu faço, entrego para ela. Ela não vai passar da terceira para a quarta. Por quê? Porque ela tinha que ter passado por aquela anterior, da segunda para a terceira, para poder na terceira passar para a quarta, e assim sucessivamente. E daí eu acho que cabe aquela história, hein? Do casulo Cabe. que você contou. O que, é que você acha? Eu vou contar lá, bem Oba. curtinha, resumida. Tá, combinado. O que acontece que eu estava contando é que é o seguinte, era um menininho que viu, chegou da escola, ele olha na árvore e vê ali um
casulo. Sim. E uma borboleta tentando sair dele. Você vê que ela está se forçando, sai um pouquinho dela ali para fora. Então, ele é chamado para fazer suas tarefas e até para comer. Quando ele volta, ele continua com o casulo intacto e a borboleta, todavia, não se transformou e saiu do casulo. Vai dormir. Outro dia, antes de ir para a escola, ele olha e a borboleta ainda está lá no casulo. Volta da escola e continua. Pede para o pai e para a mãe poder ajudar para que o Sim. casulo possa ser aberto ou ajudar a borboleta a sair. Eles dizem que não, que tem que ser assim mesmo, é a natureza. Ao passar mais de 2 dias e a criança insistindo muito aos prantos e com aquela situação, pai, mãe, mas não tem que ajudar? Não ensinam que nós temos que ajudar? E aí, de repente, o pai vai lá com um pequeno estilete, corta um pedacinho do casulo. A borboleta sai e cai ao chão. Uau. Moral da Entenderam? história qual é? Nunca voou. Ela Ela precisava. precisava daquilo. Aquela Pra força que ela estava fazendo era fortalecendo as suas asas. Exatamente. E muitas pessoas em nossas vidas, e até nós mesmos, dizemos o seguinte, essa é para você que está me assistindo agora. Isso. Às vezes a gente fala, fulano não me ajudou, ciclano não me ajudou, essa pessoa não é meu parceiro, não é minha parceira, não é meu amigo. Na verdade, o fato dessa pessoa, de alguma forma, não ter ajudado, existem situações realmente que não ajudam. Sim. Mas existem muitas outras que, na verdade, fazia parte do processo ideal para você fortalecer suas asas. E talvez você só não esteja voando todavia como deveria, porque você não respeitou o processo de lapidar, de estruturar as suas asas. Eu falei para você, Deus, vamos colocar Jesus, 40, olha, vamos pensar, 40 dias no deserto já é bastante, Sim, correto? muito, bastante. Mas ele demorou 30 anos para se preparar. 30 anos para se preparar. Aí a pessoa, por exemplo, não dá mais, já tentei de tudo. Aí quanto tempo você está tentando? Faz 3 semanas já que eu estou fazendo. Eu ia dizer 1 ano, mas 3 semanas aí é demais. E o pior é que é isso mesmo. Tem muito isso. É. Eu acredito que existem 3 processos básicos de entrega de conteúdo, que tem isso também. A pessoa escreve, ela chegou a ler o teu livro, ela leu o teu livro, leu 12 páginas do seu livro, e ela fala o seguinte, vou ensinar a você exatamente isso aqui, que é o que você mostra no livro inteiro. Que tem um contexto, tem um contexto gigantesco de anos para algumas páginas. Sim. Mas ela leu 12 páginas, ela pode ensinar. Aí você fala, Ricardo, então você acredita que as pessoas não podem ensinar? Porque, de fato, o que eu sei agora pode ser realmente muito para alguém que viveu ou que está vivendo o que eu vivia anos atrás. Isso é importante, eu entendo isso. Mas vamos separar em 3 categorias? Eu vou estruturar isso para ficar didático. O coach. O coach, ele tem que gerar uma reflexão no indivíduo. Sim. Mas ele não precisa saber tecnicamente daquilo e não precisa também ter vivido na pele aquela situação da pessoa Ele que não ela é está mentor, fazendo. ele é o coach. Ele é o coach. O outro é o consultor e a consultora. O consultor e a consultora têm que saber tecnicamente daquilo, mas não precisa ter vivido na pele. Sim. O mentor e a mentora precisa É forte, sim. literalmente saber tecnicamente daquilo, mas também precisa ter vivido na pele. Precisa ter passado pela E jornada. muitas pessoas estão se vendendo agora no mercado como se fossem mentores. Verdade. Mas todavia estão cortando o seu casulo. É E não verdade. percebem que esse mal nem está sendo tão grande quanto que ele pensa que é para o outro. Pode estar sendo grande para o outro, mas está sendo muito grande para ele. Porque ele mesmo está podando um processo que é necessário. É verdade. Sabe o que está acontecendo com as pessoas? E eu falo do coração apertado e ao mesmo tempo aberto, tudo junto. Muitas pessoas não são bonsais. O bonsai, ele fica dentro de uma estrutura e o que faz ele ser pequeno é que as raízes respeitam aquele espaço. E existem muitas pessoas que não são bonsai. Eu estou convidando essas pessoas a não só verem como bonito e entenderam que a vida é assim, de ficar podando, e ele pequenininho, que bonito. Mas se você não é um bonsai, você precisa trocar talvez não para um terreno vasto, gigante, mas precisa ir para talvez um vaso maior. Só para você entender que eu não estou brincando, que é de verdade. Faça um teste, um vaso maior, um pouquinho maior daquele que você está. Veja suas raízes agora crescendo mais e você ficando mais forte. Passa para outro vaso maior ainda. Depois passa para um terreno inteiro. E descubra. Nossa.
E eu vejo que muitas pessoas podem pensar, pô, mas Ricardo, você não é de comunicação, ensina as pessoas a se comunicarem melhor? Sim, mas é de dentro para fora. É de dentro para fora. Tem que ter verdade. Tem que ser de dentro. Tem que ser de verdade. Tem que ser na essência. Tem que ser. Tem que ser o ser. Exato. Não parecer ser. Porque quando você é de verdade, você conecta da forma mais linda, da forma mais profunda. E as tuas raízes criam algo que eu vejo na própria árvore, Ricardo. A árvore, ela é silenciosa. Ela não precisa gritar para dar os frutos que ela dá. A árvore simplesmente gera aqueles frutos maravilhosos no silêncio, a partir do momento que ela se permite ser o que ela é. Não precisa gritar, não precisa falar, não precisa parecer ser, já é. O fruto é o resultado, o fruto é a verdade. E eu vejo que algumas pessoas de bons frutos, de boa árvore, de boa estrutura, muitas vezes não percebem uma coisa que eu vou falar. Ah, então não preciso treinar, não preciso me preparar. Acabei de falar, Jesus treinou 30 anos. É porque eles pensam assim, que um de repente... mas no de repente... Mas que não, mas pessoa surgiu, no de repente, vamos dizer... Daqui a pouco você está com seus 10 milhões lá, conversando, ensinando todo mundo a comer. Nossa, mas no de repente, isso que é esse? No de repente, demorou muito tempo. Muitos anos. E precisa de ser lapidado. Sim. Precisa. Eu tenho uma coisa, você só pode aperfeiçoar aquilo que está feito. Não tem como aperfeiçoar o que não existe. E entender esse aperfeiçoamento, como esses treinamentos. Para você plantar qualquer coisa, a primeira coisa que você tem que entender é que o terreno tem que ser fértil. Você tem que preparar o terreno, a terra. Depois, tem que ser uma semente de boa qualidade para vingar no terreno. E na sequência, você tem que cuidar. Estava saindo de casa um dia, eu olhei para minha casa, que é uma casa de madeira, e aí eu falei assim, nossa, não está legal. Aí passou um tempo, reformamos toda a casa, quem pediu foi minha esposa que reformou. Aí ela reformou a casa, tal, pediu lá para reformar, ficou bonita a casa, estou saindo e olho assim, falei, nossa, como está bonita. Eu falei para minha esposa, assim, minha frase estava errada. Ela, qual frase? Porque eu tenho um monte, né? Mas aí eu falei assim, aquela que eu falo assim, você só pode ter aquilo, o que você deseja ter, você precisa valorizar. Então, antes de ter o que você deseja, você precisa valorizar o que já tem. Isso é forte também. Aí eu falei assim, mas tinha um erro na frase. Qual? A falta de uma palavra. Para você ter o que deseja, de novo, para você ter o que deseja, você tem que valorizar o que já tem. Aí tem um parênteses bem grande. Cuidando. Eu valorizo o meu casamento, mas o quanto eu cuido dele? Eu valorizo minhas amizades, mas o quanto eu cuido dela? Eu valorizo o meu trabalho, mas o quanto eu cuido? Nossa. Valorizo minhas filhas, valorizo minha mãe, valorizo o meu bairro, valorizo as pessoas da minha avó, mas o quanto eu cuido? Eu valorizo a minha casa, isso é forte, mas o quanto eu cuido forte. dela? E as pessoas esqueceram de parar de usar só a palavra do valorizo isso, e esquecemos de cuidar. Eu valorizo a minha vida, mas o quanto eu cuido dela? Em todos os aspectos. Cada tempo é no seu tempo, na sua necessidade, na sua visão e no seu propósito, com sua causa e porquê. De novo, por que eu não poderia estar falando sobre técnica? Por exemplo, quando cruzar os braços, deixa um dos polegares aparecendo. Quando apertar a mão de alguém, deixa a mão por cima se for necessário. Se for por baixo, deixa seu braço esticado. Se for um homem... Porque tudo tudo é comunicacional. comunicação. Então, por exemplo, se for um homem para com uma mulher, não precisa esticar o braço. Deixa o braço mais leve e deixe que ela estique. É uma gentileza e não só gentileza. É uma relação realmente de estado. Você precisa entender que nós temos essa correlação para poder trazer um mundo melhor, dar espaço para as pessoas. Quer ver um outro exemplo? Polegar. Botou a mão no bolso? Pode? Pode, mas com o polegar aparecendo. Pede apoio, uma postura. Eu estou sentado, mas o meu corpo está inclinado. Mostra interesse. Exato, tem essa ação. A gente precisa compreender que a sua roupa, que o seu cabelo, que a maneira como você movimenta a mão, tudo as mãos têm que estar visíveis. Sim. Olha, nossa. A mão, se alguém chegar escondido, com a mão escondida perto de você, você já pensa que tem alguma ameaça. Sim, é verdade. Então, você tem que deixar as mãos expostas. Aí eu lembrei de uma coisa. Quando Jesus aparece no terceiro dia e ele encontra os discípulos que vivera com ele
3 anos. Não reconheceram. Não reconheceram ele, porque era uma plenitude tão gigante, era tanta luz que ele tinha, era uma glória tão grande, de uma glorificação, mas para reconhecê-lo, Jesus mostra as suas mãos. O poder da mão é algo surpreendente. A gente tem que estar essa simbologia, a gente precisa entender do inconsciente coletivo na comunicação. O porquê um faz, o porquê eu faço, o que está por dentro desse processo. Entender essa parte de neurociência, psicologia, programação neurolinguística, entender do componente da comunicação no nosso dia a dia, te faz uma pessoa melhor. Para enganá-los? Não. Mas para você aprender a levar a mensagem que você tanto acredita. Porque tem muitas coisas, existem muitas pessoas que são excelentes, são autoridades, são boas, são incríveis, mas pelo fato de não treinar uma comunicação assertiva, não consegue levar a mensagem que salvaria muitas vidas. Em contrapartida, os ardilhosos ou aquelas pessoas que não são tão boas assim, entenderam que a comunicação tem um poder incrível. E ela entende que ela não precisa ter títulos, ela não precisa ter vivido, ela não precisa provar nada. Ela consegue enganar os outros porque ela tem uma boa comunicação. Enquanto os bons, que acreditam que tem algo verdadeiro e poderoso, não sabem se comunicar. Jesus sabia se comunicar. Nossa, era um comunicador nato. Que lindo. E olha o que você falou agora. Meu Deus, é de tanto poder, porque ele trouxe uma história, gente, que tem tudo a ver com o tema felicidade e alegria. Eu creio que um dos motivos também daqueles discípulos que andavam com Jesus não terem conseguido enxergá-lo ali é porque eles estavam em profunda tristeza. E quando a gente está triste, a gente não vê a solução que está na frente da gente, do nosso lado, batendo na nossa porta. E no momento que Jesus vai comungar com eles, ali, comendo, compartilhando, comungando, mostra as mãos, abre as mãos e comunga do alimento, naquela oportunidade, eles conseguem se alegrar, porque ali eles estão fazendo uma comunicação verdadeira. Ali eles estão sendo eles e estão se entregando na maior pureza, na maior entrega. E comunicação é isso, gente, é entrega. É entrega. Eu entregar o que eu tenho de melhor, você entrega o que você tem de melhor e junto a gente faz o que tem de melhor. E as pessoas só têm medo porque a primeira fase desse processo não é natural. Mas gatinhar também não é natural, como as pessoas pensam. Ele tem um processo, ela engatinha, depois ela anda, ela sai andando como nunca. Não, a criança sai andando meio que dificilmente andando. Depois ela não sabe andar, aí ela aprendeu a andar, mas não sabe correr. É um processo. E a comunicação assertiva e ativa, a assertiva é falar para as pessoas certas, do jeito certo, no momento certo. A ativa é dar comando. Stanley Milgram, em 1960, fez um experimento chamado Experimento de Milgram. E ele lá prova 2 coisas básicas, na minha opinião. Primeira, ele prova que nós somos efeito manada. É simples. Nós vamos... E pode ver a sociedade. Todo mundo indo, verdade. Tá? Efeito manada. A segunda coisa é comando. Nós necessitamos de comando. Isso é verdade. Se você não estiver dando comando, estamos recebendo o comando. Simples assim. É simples assim. É muito simples. Então precisamos começar a ter um pouco mais de comando sobre a nossa comunicação. Precisamos entender a relação do que se o seu propósito e a sua causa é de verdade, ela tem que realmente fazer as multidões te seguirem. É verdade. Nessa ação. Se ter seguidores, se ter audiência, se ter pessoas à sua volta para levar uma mensagem não fosse algo original e interessante e também importante, eu fico pensando então o que faria de mim pensar então em crer em Jesus, que é o que ele mais fez. E tem até hoje, 2000 anos e poucos depois, todavia, é o cara que é o maior influencer do planeta. Verdade. E para aqueles que não creem e que são ateus, está tudo bem também. Eu tenho vários amigos ateus, mas eu sempre pergunto que ano que nós estamos. É verdade. Essa eu gostei. Aí ele tem que Uma falar. salva de palmas de novo. Essa eu nunca usei. É, ele vai ter que falar que é depois de Cristo, não tem como. De novo, gente, essa foi boa, viu? Para concluir, essa foi... Gente, olha, eu ficava, lógico, Ricardo, voz, estrategista na comunicação. Primeiro, você não conhece, você tem que conhecer. Ele vai ter cursos também sobre isso, porque eu quero já fazer parte disso aí, porque é algo que todo mundo tem que aprender, viver. Não é algo assim, só quem lida com a voz, só quem canta, só quem apresenta programa. Não.
é todo mundo, porque a comunicação é o que a gente faz o tempo inteiro. O maior problema da sociedade é qual? Não me Sim, entenderam. não me Eu falei uma entenderam. coisa, mas entenderam Entenderam errado. outra. E assim por diante. E assim por diante. Então, olha só. Primeiro tudo, já pega a caneta, pegou? Papel? Então, olha só. Segue o Ricardo. No Instagram tá Ricardo Silva Voz. Tá? Se você tá me ouvindo hoje pela primeira vez, também segue Andresa Por com favor. Z. Ê! Por favor. Caríssimo Oficial. Pense em Carício. Eu sempre digo assim, porque... Ai, com K e com isso. Não, não é com C. Andresa Carício. Pensa no Carício Oficial. Também tô lá no Instagram. Também o Ricardo Silva Voz está no Instagram. Eu tô no YouTube. Ele também tá. Eu tenho esses 3 livros. Se você quiser ler o Todo Santo Dia, Espiritualidade, Pequeno Livro para Realizar Grandes Sonhos, é só você ir lá no meu link da bio. E você também, as suas palestras, tudo que você tem, a mentoria, tem tudo lá no Instagram também? Tem no Instagram e tem uma... Não, estou montando um negócio muito legal novo, vai ser bacana. Vim com Uau. tudo. Depois do que eu vivi, vim com tudo. Aí a gente vai deixar, porque ele vai ter que vir para o próximo programa, gente. Ele tem muito conteúdo. Então, o próximo, já vou fazer um pitch aí para vocês e um looping, que vai ser o seguinte: ele vai contar a história dele quase partindo da vida. E podemos imaginar que quando a gente tem essa experiência da morte, a gente sai mais vivo. Porque a gente dá o verdadeiro significado da vida. Então, a gente pode até fazer o próximo programa, interessante. o verdadeiro sentido da vida. Perfeito. Porque você viveu isso. Sim. Você viveu de perto. Você passou, Muito. só para você entender, ele passou pelo Covid e ele chegou numa situação realmente que estava ali entre a vida e a morte. Não, foi bem complicado. Mas deixou muita experiência e cicatrizes. E confirmou. Olha, o A- propósito. A parte mais bonita que teve, que aconteceu, foi a confirmação. Uau! A confirmação das coisas, de tudo. De tudo. E posso afirmar, se alguém espera ouvir uma história como essa, pensando que vão ouvir a primeira parte, sim, mas no contexto geral, tormento, tristeza, angústia, vão se surpreender. Eu já tô aqui. Você tá também, né? Eu tô aqui. Gatilho da curiosidade. É um dos gatilhos da comunicação assertiva, mental, é a curiosidade. Eu já estou extremamente curiosa. Obrigado, viu? Amém. Você Obrigada, é uma pessoa de luz. viu? Você muita também, luz. muita luz, vitória. Obrigado por A gente vai tudo. seguir junto agora, amém? Tamo junto. Então a gente estava aqui no programa todo Beijo. santo dia. Beijo! Todo santo dia. Todo santo dia. Basta eu crer.